nesse momento eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Eu só vou ler 2 versículos. A história é extensa, mas nós não iremos ler essa leitura toda. Apenas 2 versículos. Não vou pregar nos 2 versículos. Nós iremos fazer alguns comentários desta história tão linda do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 17. Vocês poderão estar lendo em vossas casas, do versículo 1 ao 51. Mas eu estarei lendo o versículo 45 e 46, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode sentar. Queridos irmãos, amigos, eu quero dar um tema para esta nossa reflexão, característica daquele que matou os gigantes. A nossa vida tem desafios desde quando nós nascemos. Nós iremos ter desafios de todos os lados. É bom que se diga isso. É bom que cada um de nós passemos a entender que a vida tem desafios, tem adversidades em todo o nosso caminho, em toda a nossa vida. Mas aqui tem um exemplo de uma pessoa que eu quero compartilhar com vocês. A vida do rei Davi. Naquele momento não era ainda rei Davi. Era um menino, era um garoto, era um jovem. Mas Deus tinha um plano para esse jovem, como Deus tem um plano para cada um de nós. Todas as criaturas da terra, Deus tem plano. O problema é que as pessoas não se atentam para entender que Deus tem plano para as nossas vidas. Característica daquele que matou o gigante. Tem algumas características aqui, nessa história do rei Davi, que é bom que a gente compartilhe, para que você possa dizer aonde eu entro nessa história. Aonde eu me identifico com esse homem? O que é que Deus tem para com a minha vida? Sendo que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para a vida de Benjamim. Deus tem um plano para a vida de Manuel. Deus tem um plano para cada um de nós nessa noite. E para você que está aí ouvindo essa reflexão. Qual é? Característica daquele que matou o gigante. Qual a primeira característica? Alguém forjado por Deus. Davi foi tirado, levado ao campo para cuidar de animais, de ovelhas. E ali Deus foi forjando a vida de Davi. Foi preparando, lapidando, transformando, formando um homem para Deus. Então, quais são as características daquele que matou o gigante? Sendo que a vida, nós enfrentamos gigantes. Todos nós enfrentamos nossos gigantes. Sejam gigantes físicos, espirituais, emocionais. Nós estamos cercados de adversidade. Todos nós estamos cercados de adversidades. E o rei Davi, que ainda não era rei, mas Deus já tinha um plano. Deus forjou o caráter daquele homem. Alguém forjado por Deus, cuidando de ovelhas. Deus foi forjando o caráter de Davi, cuidando das ovelhas. E ali foi trabalhando o rei Davi. Ele tinha que proteger as ovelhas dos leões, dos ursos, dos lobos, daqueles que vinham de encontro àquelas ovelhas. Olha só, pensa que é fácil? Não. Você chotar, vencer um leão, vencer um urso que vem comer as ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Lá no campo, ele ficava lá, afastado. Ele tinha mais irmãos. Esses irmãos eram soldados cá em Israel. Ele não. Era aquele jovem esquecido lá no campo, cuidando das ovelhas. O mundo não sabia, Israel não sabia que aquele menino seria o maior rei de Israel. Preste atenção aqui, que você pode ser uma pessoa que muitas pessoas não estão percebendo. Você está colocado em um campo bem esquecido.
E Deus está lhe forjando o seu caráter para um momento na história te usar para a honra e para a glória de Deus. Característica daquele que matou o gigante, alguém forjado por Deus, lutando contra leões, lutando contra ursos. Você vai ler essa história de Samuel aqui, que fala do rei Davi, que ele matou um leão no dia que o leão foi comer uma das ovelhas. Ele matou um urso no dia que o urso foi comer as ovelhas. Mas Israel não sabia dessa história. O mundo não sabia o que aquele menino, aquele jovem estava fazendo lá para proteger uma ovelha. Se aquele jovem dava sua vida para proteger uma ovelha, imagine mais tarde que ele foi dar a vida para proteger todo Israel. Isso é muito importante que a gente observe isso. Característica daquele que matou o gigante. Segunda característica, ele era alguém corajoso. Deus está procurando pessoas corajosas. Deus está procurando pessoas corajosas dentro de suas famílias, que se levantem para vencer, para lutar pelos seus. As pessoas precisam entender isso. São características que Deus procura nas pessoas. Coragem. Coragem para desafiar o gigante. Esse gigante pode ser uma enfermidade que bate na sua porta. Esse gigante pode ser uma situação financeira. Esse gigante pode ser qualquer problema. E você, corajosamente, reúne a família e diz: vamos vencer. Você levanta a família. Quantos gigantes que as famílias estão enfrentando? Seja qual for a depressão, seja qual for os problemas que a família esteja enfrentando. É um gigante. E aí uma característica desse homem, desse Davi, que ele se coloca como um homem corajoso. Ele chega em Israel, ele vai até seu pai, o pai diz: olha, meu filho, vai agora levar comida, alimento para os seus irmãos, que está lá na frente de batalha, enfrentando os filisteus. E Davi vai levar o alimento para os seus irmãos. Os irmãos eram guerreiros, e Davi observou que havia um gigante que estava colocando o povo de Israel, o exército de Israel, para correr. E desafiando se havia alguém capaz de desafiar aquele gigante. E Davi disse: não, eu não aguento mais isso não. O gigante xingava a Deus, o gigante xingava o povo de Israel, o gigante realmente colocava muitas coisas humilhantes diante de todo Israel. E aquele jovem não era um soldado ainda completo, era um jovem, mas por dentro estava forjado por Deus. E ele se coloca corajosamente e diz para Saul: eu irei, meu rei, eu irei vencer, eu irei lutar e vou matar esse gigante. O Saul teve medo, o Saul se preocupou, os irmãos de Davi não gostou da ideia, mas ele era corajoso para desafiar o gigante, para vencer e realmente para destruir aquele gigante. E foi assim que aconteceu. Ele foi e venceu. Eu não sei qual é o gigante que nós estamos enfrentando, o que você está enfrentando, mas seja corajoso. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai estar contigo na batalha. Você vai vencer em nome do Senhor. Terceira característica de alguém que matou o gigante. A terceira característica: alguém determinado. Está precisando que as pessoas sejam determinadas em algum assunto. Às vezes você quer vencer na vida, mas não está sendo uma pessoa determinada. Você não perdeu o foco. Quem é determinado tem que olhar, mirar o foco e dizer: eu vou conseguir. O determinado, ele não ouve conselhos errados. A pessoa determinada, ele tem dentro de si algo de Deus, porque a determinação vem de Deus. Deus é que coloca esse sentimento dentro de nós. E nós precisamos. É uma característica de você que quer vencer o gigante da vida. Você precisa ser uma pessoa determinada. Determinada para desafios. Tem pessoas que, pequeno desafio, já quer recuar. Não! A pessoa determinada, ela não foge de desafios. Ela pode cortar uma volta. Ela pode recuar, mas jamais deixar de enfrentar o desafio. Ela pode fazer uma curva, mas ela vai conseguir realmente o seu intento, que é vencer aquele desafio, vencer aquela adversidade, vencer aquela luta. Não importa a luta, não importa o tamanho dela.
Não importa o tamanho das ondas do mar, importa que Deus está dentro do teu barco, importa que Deus está dentro da tua vida, importa que Deus é o dono do mar. Então isso é que importa. Então essa terceira característica é de alguém determinado. Estou avançando porque também o horário está avançando. Característica daquele que matou o gigante. E quem matou o gigante foi o rei Davi. Mas esse alguém pode ser você também. Uma quarta característica, alguém esquecido. Mas por que, pastor? Alguém que matou o gigante tem essa característica de ser esquecido. Porque quando nós somos rodeados de bajuladores, quando nós somos rodeados de pessoas que nos elogiam demais, nós crescemos o ego, nós crescemos a nossa vaidade, porque de vaidade, tudo é vaidade. Nós somos vaidosos por natureza. Então, quando nós estamos mais esquecidos, aparentemente, porque ele ficou lá no deserto cuidando das ovelhas, então lá não tinha muitos elogios, não tinha muitas paparicações. Então, naquele momento, ele podia ficar mais concentrado, longe das vaidades, e aí Deus ia forjando o caráter dele. E quando ele estava esquecido, os inimigos dele não vinham. Os de Israel, os filisteus, não vinham contra ele. Então, no momento certo, na hora certa, Deus pega o esquecido Davi e coloca no cenário de Israel. Agora, gente, está pronto. Quando Deus tirou aquele menino que estava esquecido e traz para Israel, ele já estava pronto. Ele agora estava pronto para ser apresentado ao mundo da vaidade, ao mundo da soberba. E ele venceu o gigante. Então, característica daquele que matou o gigante é alguém esquecido. Alguém esquecido. Se você está sendo uma pessoa esquecida, se alguém não está te dando valor, se alguém não está te observando, se alguém não está te elogiando, aproveite isso. Aproveite. Porque quando nós estamos fora dos holofotes, as pessoas, quando o sistema não te vê, é melhor para você. Quando o sistema te percebe, ele começa a te perseguir. Quando você começa a prosperar numa empresa, quando você começa a prosperar em um lugar que as pessoas percebem, que as pessoas invejosas do sistema percebem, começa a te perseguir, começa a te criticar, começa a inventar coisas contra você. Mas quando você está mais esquecido, você prospera, porque os olhos da maldade não te vê. Então, característica daquele que matou o gigante, ele estava esquecido. Então ele teve tempo de treinar, de se fortalecer contra o sistema, contra o esquecimento da família. Até o pai dele esqueceu que tinha esse filho que cuidava das ovelhas quando Samuel foi lá consagrá-lo. Não sabia que tinha, mas não deu ligança. O pai não dava importância àquele filho, porque não tinha tanta expressão para o pai, mas para Deus era o homem de Deus. Esquecido também pela mídia. Às vezes, a mídia quer dizer Israel, os holofotes de Israel. Ninguém percebia. Os irmãos de Davi não imaginavam que Davi matava leões e ursos. Então, quando viu Davi, achou que Davi estava querendo se exibir. Engana-se. Davi estava ali esquecido exatamente para não ser bajulado. Porque quando ele vai matar o gigante e que ele mata o gigante, aí começa a bajulação do sistema. E pega o Davi, bota nas costas, e grita, e pula. Agora começa o Davi a estar em apuros, porque com o gigante não era apuro. Mas agora ele vai estar em apuros, porque quando nós ficamos no meio da bajulação, nós nos enfraquecemos. Quando você vê muito elogio para você, cuidado, porque você pode ficar uma pessoa mais fraca. Quando você vê as críticas, quando alguém te critica, tu fica mais preparado, porque tu fica mais rústico, e ali tu fica observando, cauteloso, e aí você vence as batalhas com mais facilidade. Quinta característica de alguém que matou um gigante, alguém solitário. Solitário, já falamos aqui, existe solidão, solitude que é de solitário. Davi estava solitário, ele e os animais, os empregados ali, e ele estava lá com a natureza. E ele ali estava aparentemente sozinho. Engana-se. Ele não estava sozinho. Porque quem está no meio da natureza está experimentando o que Deus fez de melhor. Ele estava solitário
Ele estava com os animais, as ovelhas, que tem muito a nos ensinar. E ele não estava sozinho. Ele estava solitário com Deus. Ele estava com Deus. Quando nós entramos em nosso quarto e fechamos a porta, nós estamos solitários, mas não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus. Deus diz, fecha a porta, entra em teu quarto, não quero falar contigo. Então nós temos que entender uma característica de alguém solitário. Solitário é aquela pessoa que prefere ficar um pouco sozinho, não na solidão, não na depressão, não. É aquele que te reserva um tempo para ficar mais com a natureza e mais com Deus. E aí quando ele sai pronto e preparado para enfrentar o mundo da bajulação, o mundo falso, o mundo mentiroso. E finalizo. Sexta característica e última de alguém que matou o gigante. Alguém subestimado. Você sabe o que é subestimar? É desvalorização, desacreditado, minimizado. Ninguém dava nada por Davi. Os irmãos de Davi criticavam, não olhavam para Davi como um homem preparado por Deus. Então, alguém subestimado. Quando alguém te subestima, olha quantas vezes pregadores foram ao púlpito, subiram como um pavão e desceu como um buguelo. Às vezes tem pessoas que não dão nada pelo pregador, pelo cantor, desvalorizando, subestimando. Alguém virou para Jesus e disse, mas quem é esse? Não é de Nazaré? De lá por acaso vem alguma coisa que preste? Mas estava subestimando, não sabia que ali estava o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Ele nasceu na manjedoura, exatamente para não chamar a atenção. E aí as pessoas subestimavam Jesus, não sabia que nele estava todo o poder, toda a honra e toda a glória. Se alguém te subestimar, não importa, aproveita disso, que é quando alguém não te dá muito valor, é que realmente você está pronto, porque aí você pode olhar para ele não sabe o poder que você tem, a capacidade que você tem para vencer, a capacidade que você tem para realizar sonhos em prol de você e da sua família. Não importa se alguém está te subestimando, desacreditando, desvalorizando, minimizando, achando que você não é nada, não importa, não ligue. Olhe para Jesus, ele também foi subestimado e ele venceu o mundo. Nós poderemos vencer também. Que Deus assim aplique esta palavra em nossos corações. São características que está em um homem de Deus, em Davi, em um homem que matou o gigante. E você também faz parte dessas características. Deus quer nos conceder a capacidade de matar o gigante, seja o gigante emocional, seja o gigante físico, seja qual for o tipo de gigante. Você em Cristo é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, tá bom?